Olá, bem-vindos ao Conversa de IA. A nossa análise de hoje parte de umas fontes, assim, fascinantes e que à primeira vista não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver mesmo. A gente tem aqui material sobre história de uniformes militares, a origem do pânico satânico nos anos 80 e também sobre como a publicidade constrói os nossos desejos. Cabelo, diabo e celulares. Exatamente. O que tudo isso pode ter em comum? A missão aqui é justamente achar esse fio condutor, sabe? Explorar como essas forças de fora, política, a mídia, o mercado, acabam moldando o nosso mundo interior. E a conexão é mais profunda do que parece. Todas essas fontes, elas apontam para a mesma ideia central, a estética como um campo de batalha. Não a estética no sentido de beleza, né? Não, não. Não é sobre arte ou o que é bonito. É sobre um sistema que organiza o que a gente sente, o que a gente quer e, principalmente, como a gente se vê. A conversa hoje é sobre como um simples corte de cabelo pode ser um ato político. E como o medo de um monstro pode ser fabricado para controlar a sociedade. Isso. E como aquele desejo que parece ser o mais íntimo, o mais pessoal, na verdade, pode nem ser nosso. Então vamos começar por algo bem visual, bem concreto. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa imagem de soldados do século XVI, com cabelos longos, sabe? Volumosos. E aí, séculos depois, a imagem que a gente tem hoje é de soldados quase carecas. A explicação mais óbvia seria, sei lá, a evolução das armas à praticidade. Mas a história parece bem mais complexa. Exato. A praticidade muitas vezes é a desculpa, não a causa. E para a gente entender isso, a gente pode olhar para um exemplo brasileiro que é ainda mais poderoso. Sapatos. Sapatos? Sapatos. Durante o período da escravidão no Brasil, não usar sapatos era um marcador visual. Imediato. Separava quem era escravizado de quem era livre. Era uma regra estética imposta. Tá, e o que aconteceu quando essa regra foi quebrada? Aí vem a parte incrível. No dia seguinte à abolição da escravatura, uma das primeiras coisas que muitos libertos fizeram, com a pouca grana que tinham, foi comprar sapatos. Imagino. Só que tinha um problema. Os pés que passaram a vida inteira descalços não estavam acostumados. Doía, machucava muito. E a solução que eles acharam foi, assim, genial. Muitos andavam com os sapatos amarrados, pendurados no pescoço. Nossa, que imagem poderosa. É até difícil de imaginar hoje. A gente reclama se um tênis está um pouco apertado. Pois é. E para eles, o objeto em si, mesmo sem estar nos pés, era a própria liberdade, era um troféu. Um troféu de liberdade e autonomia. Um objeto que hoje é trivial, mas que naquela época era um símbolo potentíssimo de emancipação. Isso mostra como uma peça de roupa vira um instrumento de poder, de identidade. E essa mesma lógica dá origem ao que hoje a gente chama de moda. A moda como um jogo de poder, então. Exatamente. O sistema da moda, como a gente conhece, surgiu lá na Idade Média. A burguesia começou a enriquecer e, para mostrar esse status novo, passou a imitar as roupas da nobreza. E a nobreza, claro, não gostou. Claro que não. Para não ser confundida, a nobreza precisava criar o tempo todo novas modas, novos códigos para se diferenciar. E aí virava um ciclo de imitação e diferenciação que nunca parava. E que, de certa forma, continua até hoje. Eu lembrei agora da tendência do quiet luxury, o tal do luxo silencioso. Perfeito. Os bilionários da tecnologia, por exemplo, se vestindo com camisetas básicas, calça jeans, caríssimas, mas sem logo, sem ostentação. É uma forma de se diferenciar dos novos ricos que precisam mostrar as marcas para provar que chegaram lá. A lógica é precisamente a mesma de séculos atrás. É um jogo de sinais. E essa mesma lógica de diferenciação se aplica perfeitamente ao cabelo dos militares. Ah, voltamos para o cabelo. Voltamos. No início, ter cabelo comprido era o luxo da época. Um sinal de que você não precisava fazer trabalho braçal, que você era de uma classe superior. Gregos, vikings, a nobreza francesa com aquelas perucas super elaboradas. Certo, o cabelo longo era um símbolo da aristocracia. Então, o que fez isso mudar para o cabelo curto? Uma revolução. Literalmente. A Revolução Francesa virou esse código de cabeça para baixo. Se as perucas e os cabelos longos eram os símbolos do antigo regime da monarquia, o cabelo curto virou a imagem do ideal republicano,
da igualdade do cidadão comum. Faz todo sentido. Cortar o cabelo era cortar os laços com a aristocracia. E essa ideia se espalhou que nem fogo. Nos Estados Unidos, em 1802, o exército proibiu oficialmente os rabos de cavalo. A justificativa era uma afetação aristocrática. Nossa! A reação foi imensa. Tem relatos de soldados que protestaram por anos, dizendo que forçar eles a cortar o cabelo era uma forma de automutilação, uma violação da identidade deles. Ok, entendi a origem política da coisa. Mas e as razões práticas que a gente sempre ouve? Piolhos, máscaras de gás... Elas vieram depois e serviram para consolidar a norma. Na Guerra Civil Americana, teve uma epidemia de piolhos, e raspar a cabeça era a solução mais fácil. Na Primeira Guerra Mundial, cabelo curto e barba feita eram essenciais para vedar as máscaras de gás. A regra parecia, então, ser puramente funcional. Lógica. Parecia. Onde é que está a contradição? A contradição aparece quando as mulheres entram no exército americano. De repente, toda essa lógica de praticidade e segurança foi jogada pela janela. As mulheres eram fortemente desencorajadas a raspar o cabelo, mesmo que quisessem. Para não parecerem muito masculinas. Exatamente, para não parecerem muito masculinas. Incrível. Então, a lógica só valia até esbarrar em outra regra estética, a da feminilidade. Precisamente. Isso revela o ponto central. As regras estéticas quase nunca são sobre funcionalidade. São sobre impor valores sociais e políticos. Elas definem o que é ser um bom cidadão, um bom soldado, um homem de verdade, uma mulher adequada. É impressionante como esse mecanismo de controle pela aparência é eficaz. Mas talvez o controle não venha só de definir quem você é, mas também de definir quem é o seu inimigo. A estética pode ser usada para gerar medo, certo? É uma das suas funções mais poderosas. O sociólogo Stanley Cohen criou um termo para isso: pânico moral. Pânico moral. É quando a sociedade entra num estado de desespero coletivo, geralmente atiçado pela mídia, contra um grupo específico que é pintado como uma ameaça aos valores da sociedade. E a história está cheia de exemplos. A caça às bruxas do macartismo contra comunistas, o medo dos hippies nos anos 60, a perseguição aos panteras negras. Parece que sempre precisa ter um bode expiatório. Sempre. Mas esse pânico não surge do nada. Para funcionar, ele precisa de um rosto, de uma imagem. Ele precisa de um monstro. E não tem monstro mais icônico no Ocidente do que o diabo. A questão é, como ele foi construído para ser o vilão perfeito? Pera um pouco. Essa imagem que todo mundo tem do diabo, com chifres, tridente, cascos, de onde ela veio? Eu não lembro de ler uma descrição física tão detalhada assim na Bíblia. E não leria mesmo. Essa é a parte mais surpreendente. No começo do cristianismo, Satanás era uma figura mais abstrata, quase cômica às vezes, sem tanto poder. Ele só se tornou essa força visualmente ameaçadora na Idade Média quando a igreja precisava de um inimigo claro e poderoso para justificar o próprio poder e a Inquisição. Então eles inventaram essa imagem. Não inventaram do zero. Eles fizeram uma espécie de bricolagem visual, uma colagem. Pegaram os símbolos dos deuses pagãos que eles queriam eliminar e usaram para construir o rosto do mal absoluto. Como assim? O tridente não é dele, é de Poseidon, o deus grego dos mares. Os chifres e os cascos foram emprestados de figuras como Pan, o deus grego da natureza, e Cernunnos, um deus celta da fertilidade. Nossa, é uma colagem de deuses derrotados. Basicamente pegaram tudo que não era cristão, tudo que representava a natureza, o paganismo, e transformaram na personificação do inimigo. Exatamente. O diabo se tornou esteticamente o outro definitivo. E essa imagem antiga medieval foi reativada com uma força impressionante nos anos 80 nos Estados Unidos, do que ficou conhecido como pânico satânico. A explosão desse pânico foi incrivelmente rápida. Começou com os livros de memórias duvidosos, como Michelle Remembers, que alegavam umas memórias reprimidas de abuso em rituais satânicos, algo que nunca foi provado, e de repente a coisa saiu de controle. Atingiu o auge em casos como o da pré-escola McMartin, na Califórnia. Professores foram acusados de abusos bizarros, envolvendo túneis secretos, sacrifícios de animais, bruxas voadoras.
Que loucura. Uma histeria tão grande que o caso se arrastou por anos, destruiu a vida dos acusados e terminou sem uma única prova concreta. Era pura fantasia coletiva. E o foco desse pânico se voltou rapidinho contra a cultura jovem, né? O inimigo passou a ser o adolescente que ouvia rock. Sim, qualquer coisa que saísse da norma. Jogos de RPG como Dungeons and Dragons foram chamados de ferramentas de recrutamento satânico. Bandas de heavy metal foram parar no tribunal. Teve aquele caso dos 3 de West Memphis, né? O caso mais trágico, talvez. 3 adolescentes foram condenados pelo assassinato de 3 crianças, em grande parte porque ouviam Metallica, se vestiam de preto e liam livros de terror. Anos depois, novas evidências de DNA apontaram para a inocência deles. É assustador pensar que a aparência e o gosto musical de alguém podem ser usados como prova de um crime. Mas isso levanta uma questão. Quem se beneficia com a criação desse medo todo? São os chamados empreendedores morais. Líderes políticos, religiosos, personalidades da mídia que ganham poder, influência e dinheiro ao se posicionarem como os únicos salvadores contra esse mal. E isso não é exclusivo dos Estados Unidos. De forma alguma. No Brasil, a gente teve o caso da Escola Base, uma réplica quase idêntica do caso McMartin. E a gente vê isso na demonização contínua de religiões de matriz africana, na associação de Exu ao diabo cristão, que serve a um projeto político de perseguição, de intolerância religiosa. O roteiro é o mesmo, só muda o endereço. Ok. Já vimos como a estética constrói identidade e medo. Mas hoje o campo de batalha mais onipresente talvez seja outro: a criação do desejo. Uma das fontes desafia a gente com uma pergunta muito simples: por que a gente quer o que a gente quer? É uma ótima pergunta. Aquele celular de 10 anos atrás, que já foi o objeto de desejo de milhões, hoje é lixo eletrônico. Nossos desejos são fabricados. E essa fabricação foi revolucionada por uma invenção que parece boba: o controle remoto. O controle remoto... Ele mesmo. Antes dele, a propaganda na TV era impositiva, gritada. Você era um espectador cativo. Com a possibilidade do zapping, de mudar de canal na hora, a publicidade precisou mudar de tática. Ela teve que se tornar sedutora, contar uma história, criar um sentimento para prender a atenção. É verdade. As propagandas mais antigas focavam muito no produto, né? Compre este sabão, ele limpa mais branco. Hoje parece que o produto é quase um detalhe. Exato. O foco mudou do produto para o estilo de vida que ele supostamente representa. O objetivo não é mais vender um carro, mas vender a sensação de liberdade, de aventura, de status que aquele carro proporciona. Como diz uma das fontes, o programa de TV é só a isca para o verdadeiro programa, que é a propaganda. E como isso funciona num nível mais profundo? Como isso se conecta com a própria natureza do nosso desejo? Então, se o desejo é esse motor, o que o capitalismo faz com ele? Ele o captura e direciona para um único canal, o consumo. O sistema não explora só o nosso trabalho, mas também o que se chama de economia da subjetividade. Ele nos faz desejar coisas que servem aos interesses do mercado, não necessariamente aos nossos. E para essa máquina nunca parar, a frustração tem que ser constante. Exatamente. O marketing precisa, por definição, gerar frustração. O celular dos seus sonhos de hoje precisa se tornar lento e obsoleto amanhã. A roupa da moda precisa parecer brega na próxima estação. A melhor oferta é sempre a próxima. Isso leva a gente para um dilema muito atual, a questão da representatividade na mídia. Por um lado, ver mais diversidade nas propagandas é uma evolução social inegável, necessária. Sem dúvida, o problema é a velocidade com que o capitalismo coopta essa pauta. As marcas usam narrativas de empoderamento de minorias para vender produtos, mas sem alterar as estruturas de poder reais. As diretorias continuam majoritariamente brancas, masculinas. É o que uma das fontes chama de forma brilhante de cosplay de descoladas. É um termo perfeito. E isso cria uma distorção perigosa. Uma imagem de um mundo diverso nas telas que não corresponde à realidade material da maioria das pessoas. E o paradoxo cruel é que essa imagem distorcida, isso
Ela é usada por grupos conservadores para alimentar o mito de que existe uma ditadura das minorias ou uma cultura woke dominando tudo. É uma armadilha. Eles apontam para a propaganda de banco com um casal gay e dizem, vejam, eles já dominam a cultura, enquanto as estruturas de poder econômico e político continuam intocadas. Exatamente. A representação vira uma fachada que mascara a falta de mudança estrutural e, ao mesmo tempo, serve de munição para a reação conservadora. É uma encruzilhada bem complexa. Então, juntando as peças, vimos a estética do controle, definindo quem a gente é pela roupa e pelo cabelo, a estética do medo, fabricando inimigos, e a estética do desejo, nos transformando em consumidores. Não são fenômenos isolados. De forma alguma, são facetas do mesmo mecanismo de disputa pela nossa percepção, pelas nossas emoções. O campo de batalha não é só o Congresso ou a fábrica. A luta acontece no nível do sensível, na forma como a gente aprende a sentir, a temer e a desejar. Entender essas ferramentas não é um luxo intelectual, então? Não mesmo. É uma questão de sobrevivência política, de tentar entender se os nossos desejos mais profundos estão nos libertando ou nos aprisionando num ciclo que não foi a gente que criou. Saber se você está no controle ou sendo controlada. Exato. E isso nos deixa com uma última reflexão, talvez um pouco assustadora. Todas essas fontes falam de sistemas externos. O Estado, a Igreja, o mercado, moldando a subjetividade coletiva. Mas e hoje, com algoritmos e inteligências artificiais criando conteúdo propaganda e até ideologia personalizada para cada um de nós, o que acontece quando essa máquina de construir desejos se torna individual e automatizada? Essa é a grande questão do nosso tempo. Se um sistema externo pode prever e moldar nossos desejos de forma mais eficiente do que nós mesmos, o que resta da ideia de um eu autônomo, de um sujeito capaz de resistir e, mais importante, de criar algo genuinamente novo no mundo? A resposta ainda está em aberto. Fica a reflexão e com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas. Até mais!